Olá família, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das passagens mais luminosas e misteriosas de toda a Bíblia, a transfiguração de Jesus. Já parou para pensar no que realmente aconteceu naquele monte? Por que Jesus levou apenas Pedro, Tiago e João com ele? E qual o significado profundo desse evento para a nossa fé hoje? Se essas perguntas já despertaram sua curiosidade, fica comigo até o final, porque vamos desvendar juntos cada detalhe dessa história poderosa. Antes de subirmos a montanha com Jesus, vamos entender o contexto. Jesus estava se aproximando do clímax de sua missão terrena. Ele já havia começado a falar abertamente aos seus discípulos sobre sua futura paixão, morte e ressurreição em Jerusalém. Imagine o impacto disso para eles. Eles seguiam Jesus, o Messias que acreditavam que restauraria o reino de Israel, e de repente ouvem falar de sofrimento e morte. Era confuso, assustador. A fé deles estava sendo testada. É exatamente nesse momento de incerteza que Jesus decide revelar um vislumbre de sua glória divina. O Evangelho nos conta que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte. A escolha desses três não foi por acaso. Eles formavam o círculo mais íntimo de Jesus. Pedro, a rocha sobre a qual a igreja seria edificada. Tiago, o primeiro apóstolo a ser martirizado. E João, o discípulo amado que cuidaria de Maria. Eles foram testemunhas de momentos cruciais, como a ressurreição da filha de Jairo, e estariam com Jesus no Getsêmani. Eles precisavam dessa experiência para fortalecer sua fé para os tempos difíceis que viriam. E então, o milagre acontece. Enquanto Jesus orava, seu rosto mudou, brilhando como o sol. Suas roupas se tornaram brancas como a luz, de uma brancura que nenhum lavandeiro na terra poderia igualar. Tente visualizar essa cena. Não era apenas uma luz externa, mas uma glória que irradiava de dentro para fora. Jesus estava revelando sua verdadeira natureza divina, a mesma que ele tinha com o Pai antes da criação do mundo. Para os discípulos, foi como se o véu da humanidade de Jesus fosse temporariamente levantado, permitindo que eles vissem o Deus Filho em toda a sua majestade. Mas a visão não parou por aí. De repente apareceram dois homens conversando com Jesus, Moisés e Elias. Por que eles? Moisés representa a lei. Ele foi o grande legislador de Israel, aquele que recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus no Monte Sinai. Elias representa os profetas. Ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que anunciou a vinda do Messias. A presença de Moisés e Elias ali conversando com Jesus era um testemunho poderoso. Significava que toda a lei e todos os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, apontavam para Jesus. Ele não veio para anular, mas para cumprir plenamente tudo o que havia sido prometido. Eles falavam sobre a partida de Jesus, seu êxodo, que se cumpriria em Jerusalém, ou seja, sua morte e ressurreição. A transfiguração era uma confirmação de que o sofrimento não era um fracasso, mas o caminho para a glória. Diante de tamanha glória, Pedro, sempre impulsivo e com o coração na boca, não sabia o que dizer. Ele estava maravilhado, talvez um pouco assustado, e disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. A reação de Pedro é tão humana, não é mesmo? Ele queria prolongar aquele momento, construir algo para marcar aquela experiência incrível. Ele queria se agarrar à glória e evitar a descida da montanha, onde o sofrimento os aguardava. Mas o plano de Deus era outro. A glória da transfiguração não era o destino final, mas um fortalecimento para a jornada. Enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem luminosa os cobriu. No Antigo Testamento, a nuvem sempre foi um símbolo da presença de Deus.
A Shaquina, lembre-se da nuvem que guiou o povo de Israel no deserto, e da nuvem veio uma voz, a voz do próprio Deus Pai, que declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Ouviu? Esta é a declaração central de todo o evento. Se na presença de Moisés e Elias já havia uma confirmação, agora o próprio Pai Celestial endossava Jesus. A ordem é clara. Ouviu. Não ouçam mais apenas a lei ou os profetas isoladamente. Ouçam Jesus, pois nele a lei e os profetas encontram seu pleno significado. Ele é a palavra final e definitiva de Deus para a humanidade. Ao ouvirem a voz, os discípulos caíram com o rosto no chão, aterrorizados. É a reação natural do ser humano diante da santidade de Deus. Mas Jesus, com sua infinita compaixão, se aproxima, toca neles e diz: "Levantai-vos e não tenhais medo." Essa é a mensagem constante de Jesus para nós, no meio do medo, da incerteza, da nossa pequenez diante da glória de Deus. Ele nos toca, nos ergue e nos diz para não temermos. Ele é o Deus que se faz próximo. Quando eles ergueram os olhos, viram apenas Jesus, sozinho. Moisés e Elias se foram. A visão terminou. A mensagem era clara. O tempo da lei e dos profetas havia se cumprido. Agora, o foco total deveria ser em Jesus. Enquanto desciam a montanha, Jesus deu uma ordem estrita: "Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos." Por que esse segredo? Porque as pessoas ainda não entenderiam. Elas poderiam interpretar mal, pensando no Messias político poderoso e não no servo sofredor que daria a vida pela humanidade. A compreensão completa da glória de Jesus só viria após a cruz e a ressurreição. Primeiro o Calvário, depois o Tabor. Primeiro a cruz, depois a coroa. A transfiguração era uma promessa da glória que viria, um aperitivo do céu, mas o caminho para chegar lá passava inevitavelmente por Jerusalém. Então, qual o significado da transfiguração para nós hoje, no século XXI? Primeiro, é um lembrete poderoso da dupla natureza de Cristo. Jesus é plenamente humano e plenamente divino. Em nossa jornada de fé, às vezes focamos tanto em sua humanidade, em seu exemplo de amor e serviço, que podemos nos esquecer de sua divindade, de seu poder sobre o pecado e a morte. A transfiguração nos chama a adorar Jesus como nosso Senhor e Deus. Segundo, é um convite à esperança. Assim como os discípulos, nós também enfrentamos nossas descidas da montanha. Passamos por momentos de dificuldade, dor, dúvida e escuridão. A transfiguração nos lembra que o sofrimento não tem a palavra final. A glória é o nosso destino. Aquela luz que brilhou no monte é uma promessa da glória que nos espera na vida eterna e que já podemos experimentar em parte, aqui e agora, através da nossa relação com Cristo. Ele nos dá pequenos tabores, momentos de clareza, de paz e de profunda conexão com Deus para nos fortalecer na caminhada. Terceiro, é um chamado à escuta. A voz do Pai ecoa através dos séculos. Ouviu em um mundo com tantas vozes, tantas opiniões, tantas distrações, somos chamados a silenciar e ouvir a voz de Jesus. Onde a ouvimos? Na sua palavra, a Bíblia, na oração, nos sacramentos, na comunidade. Escutar Jesus é mais do que apenas ouvir suas palavras, é colocá-las em prática. É permitir que elas transformem nossa mente, nosso coração e nossas atitudes. A transfiguração não foi um evento isolado, mas um pilar da fé cristã que conecta o Antigo e o Novo Testamento, que revela a identidade de Jesus e que nos dá esperança para o futuro. Foi a confirmação para os discípulos e para nós de que, mesmo quando o caminho parece escuro e cheio de sofrimento, a luz da glória de Cristo nunca se apaga.
Ele é o Filho amado e nele encontramos o caminho, a verdade e a vida. Espero que essa reflexão tenha iluminado o seu coração como a luz de Jesus iluminou aquele monte. A Transfiguração nos ensina que, mesmo em meio às lutas, podemos ter vislumbres da glória de Deus que nos fortalecem e nos dão esperança, que possamos sempre buscar esses momentos em nossa vida de oração e que a ordem do Pai ressoe em nós todos os dias. Ouviu. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada até aqui. Se você gostou desse vídeo e quer continuar a aprofundar sua fé conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E compartilhe essa mensagem de luz e esperança com alguém que você ama. Que a glória de Cristo transfigure a sua vida. Fiquem com Deus e até a próxima.